Oi, tia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que friozinho, né? Tia, eu parei na 12. Na 12? De história? Uhum. Sim. Tá. Eu fiz todas menos a 4, porque eu não consegui achar no texto. A 4? É. Uhum. Tá. O Duda, pensa um pouquinho qual foi a consequência da independência. O que a independência fez? A separação do Brasil para Portugal. Exato. A independência do Brasil. Ah, tá. Tia, eu botei essa, só eu não sabia se estava certo. Uhum. Bom dia, Anderson. Tia, eu só consegui fazer até a questão 7, tá? Tá. A gente vai conversar, aí vamos falar um pouquinho sobre o que a tia Carla passou, e aí depois vocês dão continuidade às perguntas que não deu tempo de fazer, tá? E de artes eu também não fiz, tá, tia? Uhum. Essa de artes eu ainda não fiz. Eu também não. Ô, tia. Oi. Bom minha dia, Natália. Ô, Nath. Porque ela tá ruim. Nath, bom dia. A tia Carla não tá te vendo, Nath. Mas dá pra me ouvir? Dá para te ouvir, mas eu não estou te vendo. Por quê? Tia, é porque minha câmera tá ruim, mas eu vou tentar arrumar ela. Tá. É que ela vai ficar desligando, mas amanhã já volta no normal. Tá bom, então. Vou esperar só mais um minutinho aí a gente já dá início, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o texto que a tia Carla enviou. Ali no início, Anderson, estás com texto aí? Não, tia, não tô. Não estás. A Duda está? O Matheus? Matheus está, Matheus? Matheus, então, vamos conversar só um pouquinho sobre Eu tô com o texto. vocês leram o texto. A primeira parte do texto, eu falo sobre o quê? A independência do Brasil. A independência do Brasil. Muito bem. Essa independência do Brasil, ela acontece quando? 7 de setembro De setembro de 1822. 1822. Quem faz? O Dom Pedro. Dom Pedro. Dom Pedro. Muito bem. O que é a independência? Qual a consequência da independência? O que ela vai fazer romper? Rompimento de Portugal para o Brasil. Muito bem. Endividamento pro país. Oi? Fala, Nath. Endividamento pro país. Porque Portugal cobrou milhões de reais pro Brasil. Tá, mas na verdade, eu estou perguntando o que acontece com a independência. A independência faz o quê?
ela rompe os países. Ela rompe os países? Não, ela rompe a ligação que Portugal tem com o Brasil, certo? Essa é a consequência que leva à independência, certo? Outra coisa que a tia Carla fala, ali no nosso texto, é que quando acontece a independência, o Brasil ele toma uma forma de governo. Qual a forma de governo dele? Monarquia. A monarquia. Muito bem. O que é a monarquia? Um só fala. Quem quer falar? Eu. Nath, pode falar. A monarquia é constituída por um rei e é hereditária, ou seja, passada de pai para filho. Ela é vitalícia? Também é, tia. Também Que é. é, Que é o que, Duda? ele vai governar até a morte dele, vai até a sua morte. Muito bem. E quem pode governar é um rei ou um imperador, né? Rei ou imperador. Joia. Também eu falo que o momento que D. Pedro começa a governar o Brasil, a gente tem um período dessa história e ela é dividida para que a gente possa ter um maior entendimento, né? Esse momento que Primeiro Reinaldo. governa, o D. Pedro I governa o Brasil entre 1822 a 1831, é chamado de quê? É conhecido como o quê? Primeiro reinado. Primeiro reinado. Muito bem, primeiro reinado. Só que o que acontece? Quando o Brasil ele se torna independente, ele vai criar suas próprias leis. Ele vai ser uma nova nação. Então, com isso, ele precisa de uma nova lei, né? Ele não pode estar obedecendo leis de outro lugar. Ele precisa formar a sua lei. E para que isso aconteça, o que eles têm que construir? A A Constituição. Constituição. Muito bem. Que é de leis e normas e regras. Ô, Matheus, você sabe me dizer o que é uma Constituição? É o conjunto base de leis, normas e regras. Base de leis, normas e regras de onde? De um país ou até de uma instituição. Muito bem. Se eu for perguntar para vocês se nós temos algumas normas lá da nossa escola, nós temos, não temos? Sim. Nós temos, então, uma Constituição lá do Pingo no I. E o Brasil também vai ter a dele. Qual foi a primeira... Não, antes de eu perguntar isso. Essa Constituição, ela é formada por quem? Pela Assembleia Constituinte. Pela Assembleia Constituinte. Constituinte. Muito bem. E quem elabora essa Constituição? Os representantes do povo? E essa Constituição, ela pode ter o que ali? Emendas? Pode ou não pode? Pode ter emendas, pode ter reformas, né? Mas tem leis que eu não posso mexer, que ela precisa estar ali. Né? Essas leis, elas precisam estar ali. Também existem tipos de Constituição. Vocês sabem me dizer quais são elas? Por
poder legislativo, Não, judiciário. não. Não? Não é isso. São tipos de Constituição. Quais são os tipos delas? Eu vou dizer para vocês assim, ó. A primeira Constituição do Brasil, ela foi uma Constituição outorgada. E a nossa Constituição atual, ela é uma Constituição promulgada. Opa, eu tenho dois tipos de Constituição aí. Quais são? O que elas querem dizer? Mateus, Não, nada, tia. o que quer dizer Constituição outorgada e Constituição promulgada? A outorgada é imposta ao povo pelo governante. Muito bem. Então, a nossa primeira Constituição, realizada por D. Pedro I, ela foi outorgada, ou seja, ela não teve a execução, ela não foi criada por uma Assembleia Constituinte. Ela não foi. Ele desfez essa Assembleia e ele mesmo criou, dando total poder a ele mesmo. E ele impôs essa Constituição ao povo, por isso, outorgada. E o que é uma Constituição promulgada? É democrática, ou Eu sei seja, responder, feita tia. pelo... Feito pelos representantes do povo. E quem são os representantes do povo? Os governadores, os Aqueles governantes. que estão na Assembleia Constituinte, Sim. né? Certo? A Duda não, mas quem é que está com o texto aí em mãos? Eu. Tá. Então, quem está com o texto é o Mateus e a Natália, né? Então, eu vou pedir para o Mateus ler para a tia Carla quais foram alguns pontos importantes na primeira Constituição. Essa primeira Constituição, nossa, ela foi de que ano? De 1824. Olha, 2 anos depois da independência, né? Então, o que... Foi quando foi totalmente rompido que o Brasil se tornou independente. Realmente foi conhecido, né? Como independente mesmo. E aí, Mateus, tu podes até ler o que está no texto, né? Sobre alguns pontos importantes ali colocados nessa Constituição. Existência de 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador dava a Dom Pedro I plenos poderes. Muito bem. Se a gente for levar esses poderes para cá, hoje vocês vão ver, quando a gente for trabalhar, né, os poderes, vocês vão perceber que o moderador, ele não está mais aqui nos nossos poderes. Nós vamos Que a ter... gente já estudou. Exato. E tu lembra o que era? Executivo, Legislativo e Executa as leis. judiciário. Muito bem. Qual o próximo? Outro ponto. Moderador. Não. O moderador, atualmente, ele não existe mais. O que a tia Carla quer é que o Mateus continue lendo ali. A monarquia foi considerada a forma de governo do Brasil. Assim, o poder seria transmitido hereditariamente de pai para filho. Continua. Estabeleceu-se o voto censitário, isto é, somente homens com mais de 25 anos e com renda anual mínima de R$100.000 teriam direito a votar. Então, não era qualquer um que podia votar.
Só podia votar quem tivesse dinheiro e quem fosse acima de 25 anos. Próximo. Garantiu algumas liberdades individuais, como o direito à propriedade privada e a liberdade religiosa. Impôs a Igreja sob a autoridade do Estado. Muito bem, antigamente quem mandava era a igreja, né? Antigamente quem mandava era a igreja. O que ele faz? Ele começa a dizer que o Estado é que vai mandar na igreja agora. O Estado é que tem poder sobre a religião e não a religião sobre o Estado. Certo? Aí, claro, nós temos a nossa, desde a época de 1824 até os dias atuais, foram feitas algumas mudanças na Constituição. A nossa Constituição, ela é do ano de 1988. A Constituição que nós temos, tá? Então, essa Constituição de 1988 é a que rege o nosso país nos dias atuais. Então, dentro dela vão ter todas as nossas leis e os nossos deveres. Entenderam? Aí a tia Carla quer dizer uma coisa para vocês. Essa Constituição, ela foi conhecida também como a Constituição cidadã. Por quê? Porque ela teve, né, a participação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, ela teve a parceria do povo, porque era o povo que elegeu esse grupo para fazer parte ali, né, da criação dessas leis. Por isso, conhecida como Constituição Cidadã. Perfeito? Deu para entender? Aí, a tia Carla traz para vocês. Vocês imaginam como é que deve ser essa Constituição? Como é que vocês acham que ela é? Será que ela é um caderno grandão? Será que ela é feita um tipo de uma carta? Como é que vocês acham que ela é? Digital. Digital. Tu acha que é digital? É uma ideia. E você, Nath? O que você acha como ela deve ser? Acho que ela pode ser digital ou num caderno. Um caderno, tá. Anderson? Pra mim tinha digital e num livro, um livro grande assim. Exato, muito bem. A Constituição, ela é um livro, né? Um livro. E é um livro com muitas páginas, porque dentro dela tem emendas, tem decretos, tem lei, e são tudo muito bem explicadinho. Então, ela é muito grande. Mas, para que o povo tenha conhecimento das leis, eles acabam publicando a Constituição de uma forma mais reduzida, para que a população possa comprar e ter, né, conhecimento dessas Constituições. Então, a tia Carla tem aqui, na casa da tia Carla, uma Constituição. Ela é a 6ª edição da Constituição, tá? Ó, aqui a tia Carla tem. Ele é um livro. Esse livro é bem fininho em relação ao que é mesmo, ó, certo? Por quê? Porque ela é um resumo da nossa Constituição. E aqui ela vem dizendo, ó, Constituição da República Federativa do Brasil, o nome do nosso país.
E aqui diz, ó, de 5 de outubro de 1988. E ela coloca emendas constitucionais, quais são, né? E os índices que ela representa. Então, aqui é uma das edições feita. Então, eu vou abrir para vocês verem mais ou menos, né, como é que ela é. Ó, aqui, ó, fala de uma das emendas feita na Constituição e vem explicando tudo sobre o que ela fala. Tá? Então, aqui tem o artigo 4, 5, a lei que ele vai falar. Quer ver? Deixa a tia Carla mostrar. Outra coisa aqui. Deixa a tia Carla mostrar aqui para vocês. Quer ver, ó? Ó, aqui, ó, ele vai falar quais as leis que o Estado deve ter. Aqui, ó, qual o dever que o nosso Estado tem que ter. Ele vem falando sobre muitas coisas. Muitas. Deixa a tia Carla ver outra coisa aqui. Isso ele vai falar sobre como a gente tem que trabalhar. Ó, a lei referente ao meio ambiente, vocês estão vendo aqui, ó. Falando aqui, ó. Meio ambiente. Não dá para ver muito direito. É, porque a letra é bem miudinha, mas estão vendo ali o título? Então, aqui vai falar tudo sobre o meio ambiente. O que pode e o que não pode fazer. Né? Então, essa Constituição é que vai nos dar o caminho do que eu posso, como cidadão, e o do que eu não posso fazer. Então, quando alguém faz algo que lá na nossa Constituição não pode fazer, a gente fala assim, ó, ele agiu inconstitucionalmente. Ou seja, agiu fora da Constituição. O que ele fez não estava dentro da Constituição. Né? Então, por que a tia Carla veio mostrar isso para vocês? Porque nós, enquanto cidadãos, a gente não pode pensar que eu posso fazer tudo do jeito que eu quero. Ou, eu não gostei de tal coisa, eu vou lá e vou fazer. Não, tá aqui. Existe uma lei. E se eu não for agir da forma da lei, eu posso sim ser preso. Eu posso sim ser retirado do convívio da sociedade. Né? Então, e não é só isso. Ele vai também mostrar o caminho que o Brasil, como país, deve conduzir as coisas que vêm acontecendo dentro dessa nação. Deu para entender um pouquinho? Vocês sabiam e conheciam a Constituição? Vocês sabiam que ela existia? Não? Tem muita gente que chama ela, sabe de quê? Lei Magma do Estado. Ou seja, a maior lei de todas. Né? Então, quando se tem uma... máxima. A máxima, isso mesmo. Quando se tem uma dúvida ou alguma ação que acontece no país e a pessoa não sabe muito bem como lidar, eles vão pesquisar onde? Na Constituição. É lá que eles vão verificar. Certo? Entenderam?
Então, vamos lá fazer a correção das perguntinhas que a tia Carla fez em relação ao texto que a tia Carla passou para vocês. Ali, ó, a primeira questão diz assim: em que dia, mês e ano foi proclamada a independência do Brasil? Duda, 7 de setembro de 1822. perfeito, certo. Mateus, quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro. Muito bem. Dom Pedro I, né? Depois, Mateus não, Caio, onde ocorreu esse fato? Onde é que aconteceu isso? Tia, onde é que a gente tá mesmo? Questão 3, de história. No Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Muito bem. Questão 4. Anderson, qual a consequência da independência? O rompimento de Portugal e Brasil. Muito bem. Número 5. 5. Ô, tia, Oi? posso ler 64, que ficou um pouquinho diferente? Pode ler. Eu coloquei assim, o Brasil ser liberto e livre de Portugal. Pode ser também. Pode. Tu podes até colocar, o Brasil se torna independente de Portugal. Também pode ser. Tá? A Natália. A questão 4, Nath. Que forma de governo o Brasil assumiu após a independência? Passou a ser uma monarquia. Certo. Mateus, que tipo de governo é a monarquia? A monarquia era um tipo de governo passado de pai para filho. Ali, ó, é importante que tu coloca como característica da monarquia o seguinte: governo passado de pai para filho, hereditário e vitalício. Tá? Fala, Anderson. Eu posso falar a minha 6? Pode. É vitalícia, até sua morte. Também transmitida de pai para filho ou algum familiar. Certo, tá certo, Anderson. Fala, Duda. Eu coloquei assim, nesse tipo de governo, a forma de Passei. governar é vitalícia, isto é, até sua morte. Eu tenho que colocar sobre o hereditário? Sim, tem. É importante. Vamos esperar só um pouquinho até a Duda arrumar ali. Ô, Caio, Oi. você pode responder agora. A número 7. Tá. Onde foi o primeiro reinado? O primeiro reinado foi o governo de Dom Pedro I? Muito bem. Tu podes até colocar o período que ele governou ali, né? 1822 a... Tia, você tá em qual? Pra mim travou. Nós estamos na questão 7. 1822? Qual foi o período do governo de Dom Pedro I? 1822 a 1831. Muito bem. Então, é esse período que tem que colocar. Eu posso ler a minha 7? Pode. A minha 7 ficou assim, ó. É o nome que foi dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil
em 1822 a 1831. Muito bem, isso mesmo. Tá certo? Questão 8, Duda. Com a nossa independência e a complexidade da tarefa de governar uma nação tão grande, o que foi preciso formular? Formular uma Constituição. Muito bem, Coloquei a mesma coisa. isso tá certo. Anderson, o que significa Constituição? Tia, eu não fiz a 9. Não fez a 9? Quem fez a 9? Eu. Pode falar, Caio. É um conjunto base de leis, normas e regras de um país ou até mesmo de uma instituição. Perfeito. Natália, a questão 10. Quem elabora a Constituição? É redigida por uma Assembleia Constituinte. Muito bem. Tia, Oi? tu pode me dizer como é que escreve essa constituinte que eu não escrevi? Cons, C-O-N-S, ti, tu, inte. Tá. Entendeu? Uhum. São 11. Pode ler para mim, Duda? Uhum. Quando foi apresentada a primeira Constituição do Brasil? 25 de março de 1824. Joia. Mateus, a questão 12. Tia, 12 eu não fiz, eu só fiz até 11. Eu tava fazendo a 12. Tá, quem fez a 12? Natália, pode falar. O que significa uma Constituição outorgada? É quando esta é imposta pela vontade dos governantes. Perfeito. 13. Duda. Eu posso ler a minha 12? Pode? Eu coloquei. É a Constituição imposta ao povo pelo governante, tá? Certo também. Uhum. Eu leio a 13? Pode ler a 13 para ti, por favor. Tá. Cite alguns pontos estipulados na Constituição de 1824. Existência de 4 poderes, daí eu coloquei os poderes, né? Moderador, executivo, legislativo e judiciário, a monarquia e o voto censitário. Muito bem. Joia. Eu posso Existe... falar a minha? Colocasse diferente? Eu botei com uma explicação maior. Pode falar. O poder moderador exercido pelo imperador lhe dava o direito de intervirmos demais poderes, dissolver a Assembleia Legislativa, nomear senadores, eu não sei o que eu escrevi aqui. Imagina eu, né? E vetava leis, nomeava ministros e magistrados e os depunha. Mais alguma coisa, Nath? Não. Isso mesmo, tá certo. É porque você explicou mais o que é o poder moderador, né? Qual a função desse poder, certo? Da Duda também tá certo. Vamos lá, então. A questão 14, quem quer responder? Caio, pode ser? Sim. Então vai. Qual é a Constituição brasileira que está em vigência? É a Constituição Cidadã. Tá. Você pode colocar também o ano dela, tá?
Quem fez diferente? Tá. A questão... A 15. 15ª questão. Quem responde? Duda. O que quer dizer Constituição promulgada? É a Constituição democrática, ou seja, feita pelos representantes do povo. A nossa Constituição, a Constituição vigente agora, a nossa atual, ela é outorgada ou promulgada? Promulgada. Muito bem. Vamos lá, questão 16. Ô tia, Oi? já tá certo? Está certo. 16. Quem responde? Natália, pode ser. Porque a Constituição de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã. Eu coloquei por ter sido concebida no processo de redemocratização iniciado com o encerramento da ditadura militar no Brasil, 1964 a 1985. Tá. E ela foi feita por quem? Duda. Eu coloquei, pois foi feita pelo povo. E quem era e quem que representava o povo lá na Constituição para fazer? Os governantes. Quem? Mateus. Constituição. Constituição é o que eu vou fazer das leis. A Assembleia Constituinte. Muito bem. A Assembleia Constituinte são pessoas que o povo elege. Então, eles chamam de Constituição Cidadã justamente por isso, porque quem está lá foi o povo que governou. Desculpa, o povo que elegeu. Entenderam? Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a atividade de artes. Só um pouquinho, Nath. Entenderam? Você Tá. pode editar essa. Ditar essa última? É que eu coloquei, pois foi feita pelo povo. Através da Assembleia Constituinte. Tá. Tá. Nath, pode falar. Eu não entendi o que é para fazer na atividade de artes. É para criar perguntas? Na de artes? Não, sim. Não. Gente, vocês viram lá o exemplo que eu dei? Vocês leram o que eu pedi para fazer ali? Isso é para fazer uma releitura da obra Independência ou Morte? Exato. O que é uma releitura? É desenhar. É fazer a obra como a gente pensa que ela foi feita, né? Como ela foi feita, como é que ela, onde ela foi. Na nossa observação. Leitura é igual que cópia? Não. Vocês Não. vão fazer essa pergunta e vão me responder na próxima aula. Certo? Nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Então tá, até depois. Até a segunda aula. Beijo. Até a segunda aula, tia.